Esfriou e nada melhor do que uma sopa ou um caldo para aquecer, né? Algumas opções são mais nutritivas do que outras e hoje a gente vai entender sobre elas. Quem traz essa dica nutricional é a nutricionista doutora Cristina Cuba. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda, prazer obrigada. Recebê-la. Quais os tipos de sopas e caldos mais indicados? Bom, aí depende muito da vontade do paciente e da necessidade, né? Então, nós temos caldos, sopas que têm um contexto mais leve para quem quer, por exemplo, fazer uma dieta, reduzir teor calórico. Então, aí a gente já aposta, por exemplo, tipo num caldo que eu trouxe hoje, que é de abóbora cabotiã, uma carninha seca magra desfiada. Uma sopinha de legumes com verdura, né? Então, também é bem interessante. Agora, para quem busca um teor calórico mais alto, que precisa, por exemplo, incorporar um teor calórico maior no dia a dia, aí então a ideia seria um caldo mais encorpado, com, por exemplo, uma mandioca, um caldinho de mandioca com uma carne, um caldo de batata doce com frango, fica legal, né? Uma sopinha de feijão com macarrão e vegetais. Mas sempre pensando dentro desse contexto saudável, porque mesmo quem precisa ganhar peso, quem precise de um pouco mais de calorias, as pessoas têm que tomar muito cuidado com a qualidade dos alimentos que a gente incorpora nessa sopa. Então, alimentos muito gordurosos, por exemplo, mesmo para uma pessoa que está magra, não é interessante, né? Não fazer com muito tempero, não usar óleo, tudo isso? Também, né? Eu falo que o tempero, hoje nós temos muitas coisas naturais que dão sabor tão bom quanto outras pessoas acham que temperos químicos dariam, né? Então, usar um alho, uma cebola, ervas naturais, ou até mesmo ervas desidratadas, tomar cuidado ao comprar para não comprar aquelas que contêm corante, conservante, sódio, né, em excesso, mas apenas ervas desidratadas, né? Então, isso já vai dar um saborzinho bem legal. Pode comer à vontade? Então, eu acho que dentro... Porque eu tô comendo. Eu acho que, por exemplo, não vai comer uma panela, né? Mas, por exemplo, um prato fundo, bem cheio, porque nós temos vários tipos de pratos, né? Uns maiores, menores, mas uns 500 ml, 400 ml de sopa, eu acho que seria, assim, bem tranquilo. Para quem, um homem, por exemplo, claro, consumiria bem mais, aí depende um pouquinho. Qual a diferença entre caldo e sopa? Então, nós temos sopas que elas podem ter pedaços, né, grumos, pedaços de alimentos, tal. Já os caldinhos é um conceito de uma coisa mais lisa, né, mais líquida. Então, hoje os caldos entram muito dentro do conceito de muitas pessoas, de no frio tomar um caldo. Então, caldinho de mandioca, que é uma sopa mais cremosa, mais liquidificada, né? A Maria Luísa de Bauru pergunta, sopas industrializadas, pode? Não indico, né? Gente, é tão simples fazer uma sopa, é tão rapidinho, né? Então, deixar as coisas já higienizadas. Hoje, por exemplo, essa abóbora cabotiã, ela é muito rápida para cozinhar. E existem sacolão, né? Alguns locais que já vendem, por exemplo, a abóbora já até descascada, né? Então é muito rápido para fazer. Enquanto você está refogando um tempero, você está descascando um legume ou já está colocando um frango para refogar. Então, enquanto a sopa ela já está fervendo ali, né? Você está picando um vegetal que você vai incorporar à sopa. Então, se você tem menos tempo, você pode até colocar numa panela de pressão. Não gosto muito, né? Mas pode para acelerar o processo. Se você corta os vegetais menores, né, eles vão cozinhar mais rápido. Você pode até deixar cortado de um dia para o outro. Se deixar numa água, por exemplo, aproveita essa água, né, porque a gente tem perda de nutrientes. Mas o ideal seria fazer na hora. Mas é rápido, é questão de organização, né? Então, eu acredito assim que é questão, não acho tão difícil. Dá para conservar durante quantos dias? Olha, uma geladeira, né, que refrigera bem, sempre quando você prepara um alimento, de preferência em guardar recipiente, um vidro, para que todo alimento que ele já está preparado, você vai acondicionar na geladeira, o vidro, ele não vai interagir, já o plástico interage com o alimento, né, com a gordura, então vai liberar substâncias que não são benéficas para o nosso organismo. Então, na parte de cima da geladeira, mais profundo, às vezes 4 até 5 dias, né, uma geladeira
geladeira que não fique abrindo a toda hora, que não perca muita temperatura. A Tatiane de Presidente Prudente diz: sempre ouço falar da dieta da sopa, como funciona? Pois é, né? Eu nem falo muito de dieta da sopa, né? Porque eu acho que uma alimentação equilibrada, ela, se você, por exemplo, ficar, a não ser que você esteja num período de convalescência, fez uma cirurgia, alguma coisa que necessite de uma dieta líquida. Entretanto, você vai ter pouca fibra, não vai dar muita saciedade e muitas vezes você pode consumir um teor calórico muito inferior ao que você necessita. Isso daí pode implicar em problemas de regular toda a taxa metabólica e a hora que você não aguentar, você vai comer de forma excessiva e isso daí pode complicar o bom funcionamento do nosso organismo. Então, não indico o tipo de dieta da sopa. A Wanda de Bauru, o tipo de macarrão influencia no sabor? Não necessariamente, né? Mas digamos que o macarrão, ele vai fazer parte, é um carboidrato. O importante é que você não agregue muitos carboidratos, macarrão, batata, mandioca, né? Em excesso, mas não necessariamente. Olívia de São José do Rio Preto, como deixar o caldo mais cremoso? Então, nessa sopa tem gente que utiliza iogurte, tem pessoas que utilizam creme de leite, mas tem que tomar muito cuidado. Grupos de risco, por exemplo, leite e derivados vão interagir com a proteína do alimento, né, com o ferro, por exemplo, e pode atrapalhar a absorção e fixação desse ferro, podendo desenvolver ou piorar um estado de anemia, por exemplo. Sem contar que não seria tão, um creme de leite, por exemplo, não seria tão saudável. Então, usar eventualmente, tudo bem. Mas, por exemplo, usar uma coisa que dê cremosidade, por exemplo, uma batata, uma mandioquinha, que nem aqui nós utilizamos a cabotiã, que quando mais você cozinha bem, ela dá aquela cremosidade e deixa apurar, né, com a água, aí ela vai dar uma cremosidade, uma textura. Mas só de se bater no liquidificador, ela já fica cremosa, os né? próprios legumes, né? Quando você bate uma abobrinha, né, cenoura, você bate no liquidificador, já vai dar uma cremosidade, não tem uma necessidade, né? A Rafaele de Lins pergunta se sopa é janta. É uma opção de um jantar mais leve e ela pode ser completa. Você pode colocar um carboidrato, que é uma batata, uma mandioca, ou então um arroz, né? Colocar os vegetais, legumes, por exemplo, cenoura, abobrinha, e aí uma verdura, que você pode colocar um repolho, uma couve, né? Aquilo que você tiver na geladeira e fica uma refeição completa. Obrigada. Sempre um prazer.